Boa noite mais uma Boa vez. Nós noite. vamos. Boa noite, Thelma. Nós vamos. Oi. Boa Nós noite, vamos. Darius. Boa noite a todos. É um prazer ver vocês. Isso realmente é um prazer. Nós sempre sabíamos quanto que é importante o contato com os amigos, mas eu acho que as limitações dessa pandemia faz a gente valorizar ainda mais quanto são preciosos os amigos, a amizade e o contato. Mesmo que não dá para abraçar, pelo menos ver e ouvir já é um bom início. Ajuda a gente a aguentar até a pandemia passar. E vai passar. Se alguém perguntar qual a maior vítima nas crises recentes, além das pessoas inocentes, famílias, eu acho que um dos maiores vítimas, um dos maiores sacrificados nas crises recentes é a verdade. Nós, muito antes dessa pandemia, nós observamos nos últimos, isso não é questão de décadas, isso é questão de 5, 10 anos, 15 anos, o problema é crescente. Nós observamos claramente Deixa eu só pôr o povo. como que a verdade está sendo cada vez mais ignorado, reinventado, distorcido. Se olhar mais perto ainda, vamos ver que as diversas crises que têm assolado a humanidade nos últimos anos, todas têm um componente de inverdade, de falta de veracidade como seu motivo. Olhamos para o Credit Crunch de 2008, 2019, a crise econômica que começou nos Estados Unidos e rapidamente espalhou pelo mundo, criou muito dano humano, econômico. A fonte dessa crise foi basicamente que uma parte do mercado financeiro redefiniu, digamos que não falou a verdade sobre o grau verdadeiro de risco de centenas de bilhões de dólares de investimento. Então, quando a verdade veio à tona, veio a crise. Então, realmente foi que a verdade não vinha sendo falada. Outros eventos, vamos vir direto para a pandemia. Essa pandemia, nós podemos imaginar agora, voltando para fevereiro, janeiro, dezembro de 2019, talvez, nós podemos imaginar outro andar dessa epidemia que começou numa província de um país e inicialmente houve realmente um esforço bastante sério de esconder a verdade, de negar a pandemia, a epidemia local naquela época, inclusive de calar ativamente as pessoas que estavam alertando, tentando alertar sobre o que estava acontecendo. Então, não apenas foi ignorado, mas foi ativamente oposta a digamos, a expressão, confirmação do que estava acontecendo. Além dessa questão, as pessoas que estavam tentando assoar o alarme sobre isso, tragicamente acabou sendo vítima fatal da Covid-19 depois. Então, teve algo a ver e na medida que ia espalhando geograficamente para áreas maiores e maiores e em pouco tempo para
terras longínquas ao redor do mundo, nós observamos maneiras diferentes dos governos, dos políticos, de celebridades, às vezes, de CEOs, chefes, diretores de companhias farmacêuticas, etc. Nós observamos uma variedade de, de abordagens, postura, até esforços de menosprezar, diminuir a questão da massa. Houve isso que ia acontecer também. Enfim, a questão do que é verdade ficou tão confuso que, ultimamente, nós podemos dizer que, em alguns casos, o número de declarações falsas sobre a pandemia, sobre medicamentos, sobre as vacinas e por aí vai, tudo relacionado a essa doença, nós podemos dizer que o número de declarações falsas, às vezes, acabam sendo maiores do que as declarações verdadeiras, declarações que são confiáveis, que refletem o que realmente acontece. Agora, quando nós falamos de verdade, nós podemos entender de várias maneiras a verdade. A verdade nós podemos referir a algum assunto específico. Qual a verdade sobre o uso de tal medicamento contra o coronavírus? Isso é uma verdade muito pontual, mas não é universal. De conhecer a verdade ao longo da vida, de pesquisar a verdade. Então, essa palavra abrange desde os pontos mais pequenos até realidades, esferas maiores. E nós vamos, rapidamente, nós vamos tocar em níveis diferentes da verdade. Uma das técnicas, então, nós vamos falar primeiro exemplos do que tem acontecido na pandemia, especificamente em relação a essa doença, em relação a notícias falsas, em relação ao perigo e à efetividade ou falta de efetividade de máscaras, etc. E depois vamos passar para outros vertentes em relação à verdade. Algo que nós vemos é que surge muita notícia e um dos efeitos mais, digamos, mais nocivos desse volume de notícia conflitante é a ansiedade. É a ansiedade, o medo, a incerteza. E esse impacto emocional, às vezes, é muito pior que a doença em si. Porque a doença pega uma porcentagem da população, não menosprezando. Mas a ansiedade pega boa parte da população. Então, nós temos um problema hoje coletiva de ansiedade, de incertidumbre, de dúvidas em relação a tudo. Uma das coisas que nós, assim, um dos critérios que nós podemos usar para avaliar as notícias é o seguinte, de maneira muito prática. Primeiro, se alguém, assim, vem notícia que eu conheço alguém que falou isso, não tem fonte citada, não tem uma fonte. Ou eu tenho um primo que tem colega de trabalho que falou tal. Então, muito cuidado com qualquer notícia que não tem uma fonte clara. Qualquer pode escrever, eu tenho um colega que conhece um fulano que relata do hospital onde ele trabalha. Então, cuidado com qualquer notícia que é assim, não apenas no campo de saúde.
isso não é confiável e é natureza humana que esse tipo de boca a boca, o Twitter, acaba variando, acaba mudando e muitas vezes na quinta cadeia já nem é o que era inicialmente falado. Então, isso é questão de fonte. Segundo, tenhamos muito cuidado com declarações absolutas. Qualquer tipo de link, isso pode até ser nas notícias, no noticiário também, ultimamente vem falando assim. Fala, será que isso é a chave mágica? Em inglês dizem silver bullet, né? A bala de prata. Será que é isso? Ou essa é a maneira de prevenir? Como ficar seguro? Qualquer coisa absolutista, geralmente, o exagerado, o uso de palavras exageradas, geralmente não é a verdade. Nós temos que ter a maturidade de detectar essas palavras, detectar a maneira que alguém poderia estar distorcendo a verdade. Outra coisa que também nos ajuda. Gente, muito cuidado com a repetição. A repetição de algo na internet, no noticiário, não quer dizer que seja verdade. Uma das maiores técnicas que são usadas, seja no marketing, seja no mundo político, seja em qualquer outro mundo comercial, é soltar alguma notícia que você quer que espalhe e as pessoas simplesmente, se ouvirem 5 vezes, vão dizer, olha, eu ouvi em 5 lugares diferentes. Então, deve ser. Isso é o caso de ivermectina, de outros medicamentos que todo mundo acha que é hidroxicloroquina. Todo mundo acha que funciona, porque ouviu por toda parte. Então, a repetição não quer dizer que algo seja verdade. Nós temos que ter esse nível de sabedoria e diplomacia de entender que a repetição, pois é a repetição de algo que não tem uma base de verdade. A outra coisa é entender as intenções. Isso também requer sabedoria e perspicácia de entender por que alguém falaria tal coisa. Por exemplo, porque eu não vou falar de nenhum político aqui no Brasil, não quero politizar de jeito nenhum, mas por que alguém lá longe, em outro continente, insistiria que a máscara não funciona? Ou insistiria que a hidroxicloroquina funciona? Ou, não sei, tomar água sanitária, isso literalmente foi falado. Tomar água sanitária funciona. Então, nós precisamos pensar o que essa pessoa ou essa instituição poderia estar querendo em apresentar um fato assim. Só um minutinho. Eu dei um exemplo há umas semanas atrás de declarações que tal estudo mostrou tal medicamento poderia funcionar. Esses press release, né, essa declaração de imprensa, antigamente não era feito. Antigamente tinha muitas e muitas fases na rotina do sistema de investigação científica e não tinha esses lançamentos de notícia 5 fases precoces demais. Hoje o que acontece? Uma empresa tal
que está investigando uma vacina, está pesquisando uma vacina, lança uma notícia dessa, outros tipos de incentivos, de objetivos que as pessoas poderiam ter, às vezes é simplesmente declarar o contrário de um adversário. Para mim, tanto, sim, para a pessoa, tanto faz se a máscara protege, não protege, hidroxicloroquina, eu só quero falar o contrário dele, o que for. Isso acontece, isso acontece. Não estou exagerando, vocês sabem. E no meio, a verdade o fato menos importante, e sofrimento de vítimas por minha declaração também, talvez no início dessas brigas, a questão a verdade acaba sendo vítima. Pode ser que a pessoa que falou a verdade também tenha falado por conveniência política. Pode ter feito o contrário. Então, para terminar essa fase sobre a pandemia, eu gostaria de falar duas coisas. A mesma entidade coloca informações conflitantes para causar inquietude na população. Okay? Então tem entidades, tem pessoas ou grupos que querem essa confusão, que querem esse medo, essa incerteza. Uma das mais importantes, assim, que ajuda eles, somos aqueles de nós que recebeu a coisa, repassou para outros 10. Então, quem faz isso se faz parte do mecanismo que eles usam para alcançar essas metas. Eu, quando recebo, por exemplo, eu estou me disciplinando. Eu, quando recebo, eu não repasso. Especialmente quando dizem, fulano diz, ou o prêmio Nobel de Paz falou. Você vai lá e não acha. Não, eu fiz isso uma vez. E eu testei isso para vários campos de conhecimento. Você recebe, às vezes, uma citação, já recebi citação das escrituras, das religiões, que diz que no ano 20 vai acontecer tal coisa, livro de tal, versículo tal. Eu fui e verifiquei, não existe. Mas tem gente que diz, ouviu? Na Bíblia disse isso. No Alcorão disse isso. Então, temos que ser criteriosos, temos que não fazer parte desse corrente de viralizar uma notícia. No mínimo, nós não podemos fazer parte dessa dinâmica. Nós estamos fazendo um desserviço para os nossos amigos e parentes que recebem isso. E é feito com boa vontade. Nossa, eu vou mandar isso sobre ivermectina, se for verdade, quem sabe, de repente ajuda. Não, isso não ajuda. Isso faz mal. Porque semeia, começa a propagar aquela confusão. Nós temos tido, ao longo da história, história recente, contemporânea, história antiga, essa questão da verdade e da inverdade, essa dualidade, tem acontecido inúmeras vezes. Quando nós voltamos para a época do Jesus Cristo, quem sabe, alguém sabe, naquela época, quantas pessoas se declararam Messias? É mais ou menos 2 dúzias. Naquela época, antes e depois da declaração de Jesus, houve mais que 20 pessoas que se declararam Messias. Inclusive, era uma pessoa muito conhecida, fez desfile, passou. Então, nós esquecemos dessas coisas. Imagino a confusão que reinava naquela época. Agora que passou
passaram 20 séculos, a poeira baixou há muito tempo e para nós a perspectiva histórica é muito mais tranquila. Vem um homem chamado Jesus Cristo, hoje mais que 2 bilhões, talvez muito mais, são seguidores dele. Mas na época não era assim. A confusão era muito grande. Além disso, tinha tinha declarações muito contundentes contra os cristãos. Isso também a maioria de nós não sabemos. Declarações muito envenenadas contra os cristãos. Um tal de Tácitos, um dos romanos, autoridades romanos com muito poder, ele fala que os cristãos são pessoas perigosas. Ele usa a palavra perigosa. Então, olhem as palavras. Você pode dizer, cristãos são pessoas com os quais eu não concordo. São pessoas assim, inortodoxas, talvez não estão agindo no interesse do Império Romano. Agora, quando você começa a usar palavras como perigosas, você está mexendo, você está manipulando as emoções das pessoas. E eu estou citando o que Tácitos falou há 2000 anos. Perigosa. Então, isso é outro critério que nós podemos usar, de modo geral, quando nós estamos investigando alguma coisa. Quando você lê alguma coisa, dado fonte, pode até ser um CNN da vida, pode até ser uma fonte dada muito, muito confiável. Nós precisamos refletir como que a leitura desse artigo me faz sentir. Se faz sentir raiva, medo, preocupação exagerada, pode ser que nós estamos sendo manipulados. Porque a exposição da verdade é algo que expõe a verdade. Baseia em fatos, baseia em interpretações mais tranquilas, mais objetivas, levando em conta diferentes. Poderia ser assim, pero poderia ser assado. Então, quando observando nós mesmos, em nossa reflexão, nossa reação a algo que nós vivenciamos, testemunhamos, lemos, quando é uma reação emocional, cuidado, porque pode ser muito provável que alguém está tentando nos manipular. Como Tácitos estava tentando manipular a população da contra os cristãos. E funcionou. Da repressão dos cristãos, que isso funcionou. Agora, alguém na época poderia ter dito, não, quem falou é o Tácitos. Então tem que ser a verdade. Ou poderia dizer que motivo, que incentivo que essa autoridade romana, essa autoridade da época, teria para chamar eles de perigoso. Não, eu vou ouvir um cristão. Eu vou ver o que este Jesus de Nazaré falou. Eu vou ouvir deles. Eu não vou só escutar o Tácitos. Eu não vou escutar apenas o tal. Eu vou ouvir vários lados da história. Os fariseus, por exemplo. Os fariseus eram as pessoas mais eruditas da época em religião, daquela região. Eram muito eruditas. E os seguidores deles seguiram as interpretações e as sentenças deles à risca. A maior parte seguiu cegamente, simplesmente porque deixou seu julgamento, seu juízo nas mãos de outro. E não pensou, será que a oposição ao Jesus de Nazaré, será que tem algum motivo? Que incentivo, que motivo tal líder, tal sacerdote teria para
se opor a esse grupo. Então, voltamos à questão e qualquer pessoa que, especialmente uma pessoa que tenha fé religiosa, acredite num Criador, vai saber, vai dar conta de que Deus nos criou com juízo próprio, com inteligência e com força de vontade de dizer sim ou não, de seguir ou não seguir. Então, nós precisamos usar nossa própria percepção, nosso próprio bom senso para entender as coisas. Do mesmo jeito que nós vimos na época de Jesus, quem mais falou em verdades foram quem mais entendiam do assunto. Hoje em dia, nós não podemos automaticamente, olha, o médico falou tal coisa sobre a pandemia, então tem que ser verdade. Não, o médico não sabe tudo, nenhum médico e pode ter algum outro incentivo para estar falando aquilo. Então, mais uma vez, é usar nossos critérios, usar nossa inteligência e usar nosso juízo, percepção com tranquilidade para encontrar a verdade. Verdade de qualquer assunto. Ana Paula, quanto tempo eu tenho? Então, a gente vai até às 19h15, então a gente tem um pouquinho mais agora para as perguntas, né? Se for abrir. Então, posso falar mais minutos ou termino aqui? Se você falar mais, a gente talvez não tenha aquele espaço para que as pessoas possam lhe fazer alguma pergunta. Tudo bem. Então, Mas fica a sua... 19h15, incluindo as perguntas. Isso. Mas você decide, você escolhe. Eu vou terminar com eu vou terminar com uma frase, porque as perguntas, assim, sem as perguntas fica muito menos enriquecido, digamos. Só rapidamente. Nos últimos 2, 3, 4 séculos, uma das coisas que a filosofia cada vez mais crescente no mundo vem dizendo indiretamente para o ser humano é que a vida tem uma realidade materialista, material. E nós vemos isso em todos os aspectos da governança da vida pessoal, da economia, de como a ciência e a pesquisa é realizada. Então, uma das perguntas mais atuais na investigação da verdade maior é a realidade das coisas. Até que ponto que a realidade é puramente materialista e o que nós deixamos de entender, de enxergar, de perceber, incluir nas nossas vidas por essas mensagens de uma filosofia materialista que infiltra nosso mundo hoje. Vou parar por aqui. Gratidão, querido. Alguém gostaria de fazer uma pergunta nesses minutos finais que temos? Vamos aproveitar. Eu vou falar rapidamente sobre a única pergunta, aliás, que foi mandada para mim. A Cristina perguntou sobre uma vacina de mRNA. Esse mecanismo é um mecanismo que não é exclusivo a uma vacina, é uma das maneiras de criar uma vacina e é uma maneira muito elegante quando funciona. E nós ainda não sabemos quanto que isso é ainda cedo para dar, digamos, o veredito sobre essas vacinas, mas tem muito promessa porque eles mexem com o poder da replicação do vírus, bloqueiam isso e nós vamos saber
logo nas próximas semanas, talvez uns poucos meses, quais candidatos desse mecanismo de vacinas vão ter uma efetividade significativa para nós. Vou te perguntar uma coisa, aproveitar que a turma aí está muito quietinha. Você falou muito de usarmos o bom senso e esse olhar interno, né? Que a gente tem que estar conectado com nós mesmos. Temos que desenvolver essa capacidade para que a gente possa fazer essa investigação da verdade e sondar se provocou um mal-estar ou não e o que a gente possa desconfiar daquela informação. Então, eu te pergunto como desenvolver essas sensibilidades, essa capacidade mais aguçada de conexão com a nossa verdade interna, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa errar menos e ser influenciado menos por falsas notícias interesseiras, materialistas e tudo mais. Gente, alguém gostaria de falar? Para isso não ser um monólogo. Alguém gostaria de falar? Então vou aproveitar o tempo que resta. Seguindo essa filosofia materialista é um dos problemas. Então, para muitos, a verdade é um objetivo específico. A verdade não é algo relativo, é algo que é sim ou não. E a verdade é mais definido pela metodologia científica usada ou pelo teste estatístico. É um olhar muito limitado. E a verdade, às vezes, tem muito a ver com a realidade interna nossa e a realidade interna de quem está investigando e declarando o que for que está declarando. O que nós podemos desenvolver dentro de nós, continuar a desenvolver e buscar e discernir se a pessoa ou a instituição que está colocando alguma coisa para nós também cumpre esses critérios. A questão de equidade, de equilíbrio na expressão do ponto de vista, de moderação e de ver as coisas de maneira justa. A justiça, o senso de justiça, a percepção justa, a avaliação equitativa, esses são virtudes e habilidades muito difíceis. Não são tão fáceis assim atingir. O desprendimento é de suma importância em avaliar as coisas. Por quê? O que tira nosso desprendimento? O amor, não no sentido positivo, mas eu, por exemplo, eu amo a minha pátria, então o que a outra pátria dos outros está falando está errado, porque eu amo a minha. Então o amor cego, não o amor saudável. O amor, o ódio, preconceito, tudo isso cega ao ser humano. A ganância, o ego, tudo isso tapa nossos olhos, nossa percepção da realidade. Pode até ser uma realidade científica, não é só realidade espiritual. Então, a investigação da verdade começa com um olhar interno e um esforço constante de nos manter com essas virtudes que, por sua vez, nos capacitam a avaliar alguma coisa. Eu teria muito mais confiança se alguém que não fosse da área de medicina fosse olhar alguma coisa e desse uma opinião não técnica, do que alguém que é capacitado, mas tem interesses,
tem, digamos, você vê, existe interesse comercial no que ele diz, ele e ela, apesar da capacidade técnica. Então, a pessoa, a nossa realidade interna, quanto mais for desenvolvido essa capacidade espiritual, mais teremos capacidade de discernir o que é verdade e o que não é. Certo, querido, gratidão. Tem uma pergunta da Angélica sobre a vacina brasileira, só para a gente poder fechar, a gente já está no tempo. Algo específico ou sou de O modo que geral? você acha da vacina brasileira? Só perguntou assim. Olha, a vacina brasileira, assim, eu não sou pessoa especialista no desenvolvimento, uma área muito técnico. Como eu falei, um técnico nesse campo vai entender muito mais que um médico. Eu queria deixar isso muito claro. Um virologista, por exemplo, especialista em vírus. A vacina brasileira promete, pode ser um dos candidatos mais interessantes. Nós ainda temos muito pela frente, porque quando um medicamento ou uma vacina começa a atravessar as fases de investigação, muitas surpresas podem acontecer. Por exemplo, testaram em animais, viram que os anticorpos aumentam 10 vezes. Perfeito. Vai para ser humano, vê que não acontece. O vai para ser humano aumenta 15 vezes no ser humano. Só que por algum motivo essas pessoas ainda adoecem. Ou funciona uma beleza, previne mesmo, só que tem uma toxicidade inaceitável, tem uma reação fatal. Então, esse é um caminho cheio de surpresas, com motivos, surpresas boas e desagradáveis. Mas, às vezes, um candidato forte só precisa uma coisa inadmissível para aquele candidato, aquela vacina, sair permanentemente da consideração. E ainda muito cedo, se Deus quiser, nós vamos ser um dos contribuintes com nossa vacina para controle dessa pandemia. Certo, querido, muitíssimo agradecida. E até o Eu que nosso próximo agradeço. encontro na quinta-feira que vem.